Glória a Deus. Diga, eu sou feliz. Diga, eu sou alegre. Diga, não é só porque eu quero. Não, vai lá. Diga, não é só porque eu quero, mas porque a palavra de Deus garante que eu sou alegre. Amém. A palavra de Deus diz. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa ser mais impositivo com as coisas que acontecem sobre a sua vida. Muitas pessoas estão mais preocupadas com o que os outros estão fazendo do que com as coisas que estão acontecendo com si mesmo. E é por isso que nada acontece. Você está mais preocupado com o governo, está mais preocupado com o vizinho, está mais preocupado com o irmão que está ao teu lado, está mais preocupado com a tua família. Quando eu digo preocupado, não é no sentido de amar, mas no sentido de acusar. E muitas vezes isso impede a graça de Deus se manifestando na tua vida. Muitas vezes não, todas as vezes. E abre acesso a demônios. Isso mesmo. Abre acesso a demônios. Diga, em mim não, em nome de Jesus. Então, se não é em tu não, então haja conforme. Você precisa ser mais impositivo com relação às influências que vêm sobre as suas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje, como se sabe, é dia de Natal, né? Noite de Natal, melhor dizendo, amém? E nós queremos falar algo que tem toda relação com o Natal. Nós não vamos falar sobre o nascimento de Jesus especificamente, mas nós vamos falar sobre algo que está repleto na palavra de Deus. Eu considero talvez seja o assunto mais importante da palavra de Deus. E esse assunto é tão importante que todas as outras coisas estão interligadas com esse assunto. Tudo está interligado com esse assunto. E apesar de ser um assunto tão falado, tão pregado, né? tão divulgado, tão escrito, ainda assim é tão incompreendido. Por que é tão incompreendido? Porque é algo que requer uma atitude correta do coração. E como a maioria das pessoas não estão dispostas a aprender essa revelação, terminam por sofrer. A Bíblia diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. Não é isso que a Bíblia diz lá em Oséias? E sabemos da importância da fé. Na verdade, o nosso ministério tem uma ênfase muito grande sobre fé, todo mundo sabe. O ministério, o carro-chefe desse ministério Verbo da Vida é a fé. E aprendemos muito sobre fé, e tudo que está ensinado sobre fé é verdade. Mas muitas vezes desconsideramos algumas coisas que fazem com que a sua fé seja realmente atuante e produtiva. E para começar esse assunto, eu não vou citar agora, mas vamos lá para Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Preste atenção nesses versículos, que muitas vezes parecem tão simples e algumas pessoas desconsideram alguns detalhes que está aqui. Do 1 ao 9 diz assim, Paulo pelo Espírito Santo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais. Prestou atenção nesses detalhes? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Diga, eu sou salvo pela graça.
Diga mais uma vez, eu sou salvo pela graça. Até aí, tudo bem, é uma coisa que a gente já ouviu tanto. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Diga, suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza. Então ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, no tempo que nós estamos vivendo hoje, no futuro para Paulo, a suprema grandeza, riqueza da sua graça. E aí ele diz no 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E veja, é muitas vezes falado sobre isso. Você é salvo pela graça, mediante a fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Então o assunto que a gente vai tratar hoje é graça. Amém. Parece que vocês ainda não entenderam. O que mostra a necessidade de ensinar sobre graça. Porque se você entendesse sobre graça, você ia dar um glória a Deus, um aleluia bem grande. E ainda não entendeu, meu Deus, vamos começar a expulsar demônio aqui. Graça, querida, é a razão de existir da palavra. Graça é a razão de existir Jesus. Graça é a razão de existir salvação. Graça é a razão de existir tudo. Graça é a razão pelo qual nós estamos aqui. Graça é tudo, querido, é tudo. Alguém pode pensar, não, eu pensava que era fé. Queridos, sem graça não há fé. Logo, presta atenção a essa expressão. Antes da fé vem a graça. Diga comigo, antes da fé vem a graça. Agora, por que eu disse que muitas vezes é não entendido? Os irmãos reformados, alguém já ouviu falar dessa expressão, reformado? Diga meio que eu pensava que, o que é alguém reformado? É alguém que passou pela recalchutagem, é alguém que fez cirurgia plástica, é alguém que passou por uma escola e mudou a mente para ser reformado. Não, a ideia de irmãos reformados são os irmãos que seguem a teologia reformada. E o que é a teologia reformada? É a teologia tradicional da época da reforma. Então, geralmente os irmãos reformados são os luteranos e os calvinistas. Amém? Então, os irmãos reformados e os calvinistas, e os luteranos, eles acreditam numa coisa chamada uma vez salvo, salvo para sempre. Eles acreditam que existe uma eleição. Então Deus elegeu alguns para serem salvos e infelizmente elegeu outros para serem condenados. Então é mais ou menos assim, uma vez salvo, salvo para sempre, mas uma vez condenado, condenado eternamente. Eles acreditam numa coisa chamada eleição, eles acreditam numa coisa chamada predestinação. Queridos, com todo amor no coração e com todo respeito a esses irmãos, mas eles estão profundamente, estratosfericamente, radicalmente errados. E olha só, eles pegam esse texto aqui e dizem assim, você vai entender agora, porque é tão errado e perigoso. Eles dizem assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eles dizem assim, a salvação não vem de vós, vem de Deus. Mas claro que a salvação vem de Deus, é claro, concordamos com isso. Mas eles, para poder dar um drible no óbvio desse versículo, eles dizem assim, não, a fé salvífica vem de Deus. Então eles acreditam assim, que Deus determinou que você ia ser salvo e te deu uma fé que vai te salvar. Também Ele determinou que outras pessoas não serão salvas, então não deu essa fé salvífica. Mas não é isso que esse versículo está dizendo. Esse versículo está dizendo assim, presta atenção. É pela graça que você é salvo, mediante a fé. Diga, mediante a fé. E isso não vem de vós. O que é que não vem de vós? A salvação pela graça. Amém? Diga, não vem de mim a salvação pela graça. E o que significa fé? Mediante a fé. Ou seja, a salvação e a graça de Deus vem pela graça,
que vem de Deus, mas mediante uma atitude de fé. Porque se eu não tiver essa atitude de fé, eu não recebo a salvação. Então eles, para poder driblar essa verdade, eles colocam que a fé veio pela eleição de Deus. Vocês estão comigo aqui? Pastor, você vai falar sobre salvação? Não vou falar sobre salvação, vou falar sobre graça. Mas esse é o versículo básico sobre graça. Para que você entenda a importância da graça. Nós estamos aqui numa noite de Natal. E o que é o Natal? Queridos, sem considerações a respeito se Jesus nasceu em dezembro, em 24 de dezembro, com certeza ele não nasceu nessa data. Mas isso não é importante. Assim como não é importante se a gente deve usar a árvore de Natal ou não em casa, né? Que tolice, tem gente que acha que tem um demônio na árvore de Natal. Isso é tolice, queridos. Amém? Tolice contra tantas outras tolices que existem por aí. Porque contra nós não vale encantamento. O que habita em nós é maior do que o que está no mundo. Essa é uma questão cultural. Amém? Eu te digo que tem muito mais crente cheio de demônio por causa das suas atitudes do que com a árvore de Natal. Na verdade, tem muita gente que não usa a árvore de Natal e está cheio de demônio. Pastor, e crente pode ter demônio? Não, não pode ter demônio dentro dele. Mas com certeza tem muitos papagaios demônio aqui, falando um monte de bobagem. Isso não é o que eu acho, é o que eu tenho certeza, por revelação. Amém? Eu posso nomear os demônios. Silêncio. Então, para você não ser influenciado por demônios, para você não ser opresso por demônios, para você viver uma vida de vitória, antes da fé você precisa entender a graça. Se você não entender a graça, você vai confessar e falar e nada vai acontecer. Sabia disso? Pastor, será? Será, queridos? Vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6. Queridos, nós vamos falar muito sobre graça nos próximos dias, tá? Deus tem colocado umas mensagens no meu coração. E uma delas, um dos assuntos é graça. Precisamos aprender sobre graça. Graça. Eu te digo, muita gente não sabe o que é graça e muitos pregadores não sabem o que é graça. Porque quando você pergunta o que é graça de Deus, as pessoas dizem é favor imerecido. Queridos, isso é muito leve, essa é a definição mais superficial que você pode ter sobre graça. Então, aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz: porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo... Então, de que ele está falando aqui? A carta de Gálatas está falando sobre os crentes da região de Gálatas que estavam sendo contaminados com uma ideia judaizante sobre ter que circuncidar, ter que fazer e praticar as obras da lei. E Paulo começa a dar uma paulada santa, quebrar todos esses demônios aí, né, de religiosidade, dizendo: olha, não é pelas obras, você é salvo pela graça, não é pela circuncisão ou pela incircuncisão, não é pelo que você faz, foi mediante a graça. E nesse contexto ele diz: olha, porque circuncisão e incircuncisão não vale nada, mas a fé. Aí você pensa logo: olha aí, pastor, é a fé que é mais importante. Presta atenção nesse versículo, ele diz que a fé opera, ou seja, a fé só funciona pelo amor. Diga: a fé verdadeira, legítima, só funciona em cima do amor. E o que é o amor? Por isso que eu disse que esse é o assunto mais importante. O amor é a graça, querido. Graça e amor é intercambiável, é a mesma coisa. Graça e amor é intercambiável. Deixa eu dizer uma coisa para você: existe graça natural e graça sobrenatural. Nós estamos tratando aqui sobre a graça sobrenatural, mas existe graça natural? Existe graça natural. E eu vou dizer o que é uma graça natural: é quando nós somos gentis uns com os outros.
Você é gentil com a pessoa que está do teu lado, você é gentil com determinada família, com alguns irmãos da igreja, e com outros irmãos da igreja você não é gentil, porque tem um demônio. Você não vai com a cara do irmão. Já começamos a nomear alguns papagaios aí, que existem algumas pessoas, né? Então, graça é quando você é gentil, ou você exerce graça, e a pessoa recebe da sua graça. Amém? Às vezes se fala, vamos honrar o pastor. Aí todo mundo quer honrar o pastor, e aí eu estou recebendo graça de você. Mas se não há um amor envolvido, isso é fútil, eu não recebo essa graça. Amém? Porque honra só é verdadeira se há graça. Se não há graça, não há honra. E o que é então graça, pastor? É amor. Amor é o quê? Respeito, consideração. Amém? Essa é o que se chama graça natural. Mas não é dessa graça que nós vamos falar, porque tem muitas pessoas nas igrejas que recebem da graça natural e depois diz, é a graça de Deus que me ajudou. Não, a graça de Deus não. Foi a rede de amigos que você tem, que você é gentil e eles abençoam você também. Eita, pastor, pegou duro, peguei. A gente precisa tirar toda sorte de influência demoníaca da nossa vida. Deixar de ser falso. Porque quando você está na enfermidade e começa a confessar a palavra e nada acontece, e algum parente seu morre, ou alguma pessoa morre, você vai dizer, esse negócio de fé não funciona, mas você não entendeu nada de graça. Porque se você não entende sobre graça, não adianta ficar declarando palavra da fé, que não vai acontecer com você. Porque a fé opera sobre a graça. A fé opera sobre o amor. Você entendeu? Por isso que as pessoas não têm o que confessar. Por quê? Porque acreditam que aquilo é uma fórmula mágica. Eu confesso, eu creio, eu declaro, vai acontecer. Querido, se você não está andando na graça de Deus, você não vai conseguir usufruir dos benefícios de Deus. Amém. Agora, para você não ficar pensando, quão culpado eu sou, eu quero dizer que eu também sou culpado, ou fui culpado disso tudo. E quando eu digo culpado, não é que a gente faz com má intenção, ou você faz por má intenção. Mas voltando ao primeiro versículo que foi citado aqui, a Bíblia diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. E eu fui culpado por falta de conhecimento. Por que eu fui culpado por falta de conhecimento? Porque quando houve a grande virada da minha vida, e agora eu vou contar um primeiro pequeno testemunho. Quando houve a grande virada da minha vida, em 1994, que eu me converti em 1980, mas fiquei naquele negócio, era crente na Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, e aquela coisa toda. E quando eu estava no fundo do poço, em 94, foi quando eu realmente me converti de verdade e saí dessa besteira. E no meio de um grande sofrimento, eu nunca vou esquecer desse dia. E agora, diante desse assunto, Deus me trouxe a lembrança também. Por quê? Porque eu fui negligente, então eu pequei, ou eu fui culpado por uma negligência causada por uma falta de conhecimento profundo a respeito de um assunto. Vocês estão entendendo? E eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui também está nessa mesma culpa. Porque a sua vida demonstra que você está pecando tanto quanto eu estava pecando. E por que, pastor? O que é que tem a ver isso? Bom, eu estava lá clamando, chorando por uma tristeza tremenda. Muitas injustiças e muitas coisas ruins estavam acontecendo comigo. Eu nunca vou esquecer desse dia, nunca vou esquecer. Eu estava na casa de Mané com Manuel Dias. Nessa época, Manuel Dias nem era, ele era da Igreja Verbo da Vida, mas ele visitava o Verbo da Vida e ele fazia o rema, mas ele não era da igreja nem do Ministério Verbo da Vida, muito menos lá da liderança. E Maneco me ajudava nessa época, no meio desse problema. E eu me lembro que uma noite a gente estava lá orando na casa dele, e a gente orava, e clamava por tanta coisa, e Maneco me ajudou muito nessa época. E numa daquelas noites, eu estava lá orando com ele lá, e eu me lembro que eu estava de joelho naquela sala dele.
E eu chorei, copiosamente, chorei, não aguentava mais. E eu dizia uma oração silenciosa: Pai, eu sei que eu errei, estava longe de Ti, agora que eu estou vendo, eu era cego. Mas Pai, por que isso está acontecendo comigo? Por que tais pessoas fizeram isso comigo? Por que eu fui injustiçado? Por que eu fui perseguido? Por que eu fui... armaram uma cilada? E por que tentaram me matar? Porque foi isso que aconteceu naquela época. E eu chorava. E não sabia o que é que estava acontecendo. Isso eu já tinha voltado para o Senhor, já tinha sido batizado do Espírito Santo. Mas eu quero que você escute mais uma vez isso para você entender de onde é que estava a falha. E eu ouvi uma voz. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já ouvi muitas direções de Deus, muitas coisas já aconteceram, eu já tive sonhos, tantas coisas, mas foi a única vez que eu ouvi a voz de Deus claramente. E era a voz de Jesus. E ele disse assim: a minha graça te basta. E aí você vai, eu preciso falar isso para você entender. E eu na hora pensei, cara, eu toda a sinceridade do coração, eu pensei, estou ficando louco. Eu pensei, eu estou debaixo de um estresse, o estresse é muito grande, e eu estou começando a ouvir vozes. Sabe o que foi que começou a acontecer? Essa voz, deixa eu te explicar, a voz não vinha por aqui, não era assim como se alguém falasse. Para você vai entender como o negócio é sobrenatural mesmo. Porque se viesse assim, podia ser um demônio falando, né, para enganar, sei lá. Se bem que demônio não fala desse jeito a palavra de Deus. Mas eu não ouvi aqui. Eu ouvi dentro de mim, é diferente. Mas não ouvi como uma impressão interior, não. Eu ouvi audivelmente, como se eu fosse uma caixa de som e a voz estivesse estrondando dentro de mim. É um negócio bem esquisito, né? E a voz dizia: a minha graça te basta. Quando eu me levantei assim, eu vi Maneco chorando, orando lá no canto. E eu olhei assim: rapaz, eu estou ficando doido. Estou ouvindo voz. Aí a voz começou a se repetir: minha graça te basta, minha graça. E eu parecia, sabe o quê? Como se fosse um sino. Minha graça te basta, minha graça te basta, minha graça te basta. Dentro de mim eu comecei a ficar até com medo daquele negócio, né? Minha graça te basta, minha graça te basta, minha graça te basta. E parou. Quando parou, aí eu quase ouvi, eu não ouvi audivelmente, mas foi muito forte dentro de mim: não está crendo, não pega um. Pega. Quando eu olhei assim, eu me lembrei que em cima do centro da casa do Maneco tinha uma bomboniere. Ele pegava aquelas preciosas promessas e jogava lá dentro. Pega um. Aí eu, pega um. Botei a mão lá dentro, puxei. Quando eu puxei, sabe o que está escrito? A minha graça te basta, porque o meu poder se estabelece na tua fraqueza. Aí eu não tive mais dúvida, nem fiquei pensando que era coisa da minha cabeça. Mas agora é uma coisa tremenda. Tá, tudo bem, mas onde é que está o meu erro? Onde foi que eu errei? Queridos, depois disso tudo, minha vida espiritual foi crescendo. Fui fazer o rema, me envolvi com a obra da igreja, 94, 95. Eu vim para o Verbo da Vida com Fabiana, 96. Fabiana já era de lá, mas a gente se casou e eu levei ela para uma igreja chamada Igreja Nova Vida. Mas depois nós voltamos, né? Ela voltou em 96, e aí eu fiz o rema e tal, e a minha vida foi crescendo, ministerialmente foi crescendo, fui me envolvendo e blá, 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 blá. Mas queridos, eu te digo, eu sei que todo mundo tem problemas, mas eu e Fabiana, e eu em particular, passei por muitos problemas. Muitas dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades lá no meu trabalho. Eu trabalhava numa repartição pública, meu Deus, eu nunca sofri tanto na minha vida. E eu recebia a palavra da fé, e cria, e confessava, mas eu te confesso, teve algumas coisas que demorou para acontecer, mas muito mesmo. E hoje, estudando sobre graça, nesses últimos dias aqui, eu comecei a ver que o problema fui eu. Por quê?
Porque, queridos, se Deus fez uma manifestação sobrenatural dessa, ao ponto de fazer eu ouvir a minha graça te basta, é porque havia uma razão, concorda comigo? Você acha que Deus faz coisa aleatória? E depois de todos esses sofrimentos que eu tive, e perseguição, e difamação, e desonra, e desprestígio, tudo que você possa imaginar já aconteceu, não só na nossa família, mas comigo particularmente. E então foi que eu entendi. Então, no final das contas, eu perdi muito, sabe por quê? Porque se Deus tinha falado, a minha graça te basta, eu deveria ter aprendido e estudado mais sobre graça. Porque é ali onde estava a chave para que tudo funcionasse. Porque se eu tivesse aprendido profundamente sobre graça, talvez não tivesse sofrido tanto quanto eu sofri. Por isso que é importante para você, escuta o que eu vou dizer. Porque você pode cuspir fé, meu irmão, como fogo. Você pode ter a palavra de Deus saindo na tua vida e entrando, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, você pode estar cheio do Espírito, você pode estar cuspindo fogo, você pode ser ungido, pode ter curado dezenas de pessoas, pode ter pregado para milhares de pessoas, mas se você não tiver um entendimento sobre graça, algumas coisas na sua vida não vão funcionar, porque a fé opera em cima da base da graça. Se você não entende graça, querido, não vai acontecer na sua vida. E nós vamos falar, nem começamos, é só a introdução, né? Amém? Porque graça de Deus é muito mais do que um favor não merecido. Graça é a própria essência de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que quando 15 dias antes de começar a pandemia, Deus abriu a porta lá daquele prédio lá? Foi a graça de Deus, querido. Foi a graça. Foi a graça. Pessoas pensam, nada, fui eu que fui atrás. Nada, fui eu que comprei. Nada, fui eu que fiz. Se eu não tivesse feito, nada acontecia. Não é por obras, querido. É pela graça. E Deus usa quem quiser, na hora que quiser e da forma que quiser, pela sua graça. Mas eu sofri, porque eu não tinha entendido graça. Pensei que tudo que eu precisava era aprender sobre fé. Queridos, você tem que aprender sobre fé, sim, e aprender e andar em fé e confissão, mas você precisa, antes de tudo, diga, antes de tudo, aprender sobre graça. O que diz João 3,16? Porque Deus exerceu a sua graça, ou seja, amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, você não merecia, mas Ele deu. Não é pelo que você faz, nem pelo seu merecimento, nem pelas suas obras, nem porque você estuda muito, nem porque você trabalha muito, nem porque você é amigo de todo mundo, nem porque você oferta muito. Queridos, tudo isso aí são sementes. Diga sementes. Diga, sementes são importantes. Diga, mas sementes não é a graça. A gente quer sempre ter fórmulas da confissão, fórmula da semente. E ele diz, porque não muda, é por isso que tem coisas na vida da gente que trava, porque a gente não entendeu sobre graça. No final eu vou mostrar um conceito que Deus me deu sobre graça, um conceito meu mesmo, baseado em muitas coisas que eu tenho lido sobre esse assunto nos últimos dias. Mas se você quer aprender mais sobre graça, eu queria aconselhar esse livro aqui, Graça, o DNA de Deus, do Tony Cook. Tony Cook é um mestre na palavra, e muita coisa boa tem nesse livro aí, tá? Se você quiser, você depois, uma hora, você dá um nome para a Fabiana lá no Verbo Shop, e depois você adquirir, se você não tem, mas é muito importante você aprender sobre esse assunto. Mas, queridos, você precisa aprender sobre graça.
Você necessita aprender. Eu preciso aprender sobre graça. Quando você realmente aprende sobre graça, sabe o que vai ser fé para você? A fé não vai ser um espernear de confissão de palavra. A fé vai ser: Deus disse, está feito, não vou nem me preocupar. Porque a graça de Deus opera na minha vida. Em vez de estar, essa igreja vai crescer, essa igreja... Queridos, a igreja vai crescer. Mas não é porque eu vou gritar e dizer, a igreja vai crescer por causa da graça infinita de Deus. Então, graça é como se fosse o alto nível de fé, porque a fé opera acima da graça. Pastor, você está trocando graça por amor. Você vai ver que é a mesma coisa. Deus é amor, ou seja, Deus é graça. O que é graça? É um favor constante para a tua vida. Isso é o amor, é o cuidado de Deus. Amém. Vamos lá. Mas algumas pessoas, por não conhecer sobre graça, cometem o seguinte erro, né? Você já deve ter ouvido isso, principalmente quem é do Nordeste. Tem pessoas mas você já deve ter ouvido alguma coisa parecida por aqui. Pessoas que estão sendo atormentadas por alguém ou por alguma situação ou alguma circunstância, diz: só pela graça mesmo. Alguém já ouviu isso aqui? Só pela graça mesmo. Querido, não deveria ser só pela graça. Graças a Deus, é a graça de Deus, amém. Não é um momento de reclamação. A graça é uma coisa mais poderosa. A graça é o poder de Deus em manifestação, querido. Deixa eu dizer, é exatamente pela graça de Deus que Deus usa alguns ministros que você sabe que tem alguma coisa errada, mas mesmo assim Deus opera milagres. Alguém já deve ter ouvido isso aqui, hein? Você vê ministros que estão lá e começa a mover, e quem sabe da vida do ministro diz: meu Deus, só pela graça mesmo. É a graça de Deus. Sabe por quê? Porque Deus ama você. Deus ama as pessoas que vêm para a igreja. Deus ama os filhos dele. E se Deus vai usar uma jumenta que se diz pregador, Ele vai usar esse jumento. Claro que eu disse de uma forma jocosa, mas queridos, tem muitos pregadores e pregadoras que misericórdia de Deus, hein? Você vai tratar com a pessoa, a pessoa dá um coice, o outro dá um murro, o outro, e depois sobe no púlpito como se fosse homem e mulher de Deus, na maior autoridade, e é mulher de Deus e é homem de Deus, porque tem uma unção sobre aquela vida, mas é por causa da graça de Deus que as pessoas são salvas, são curadas, e o milagre acontece. Não é por causa da obra do pregador. Amém. A gente precisa entender, quando a gente aprende sobre graça, a gente tira o foco de resultados, a gente tira o foco de performance. A gente está muito ligado em performance, em bons pregadores, boas pregadoras, pessoas que escreveram isso, que fizeram aquilo. Querido, isso é a maior prova de que a pessoa não tem entendimento sobre graça. Porque é a graça de Deus que está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, e nós estamos em pé hoje aqui por causa da graça. Então, quando temos um entendimento correto sobre graça, nós temos um coração verdadeiramente grato. E quando temos um coração verdadeiramente grato, a gente não está olhando mais para a vida dos outros, preocupado: fulano é isso, Beltrano é aquilo. Você entendeu? Porque isso é amor. Quem anda em graça opera pelo amor. Amém. Então, é interessante que lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, presta atenção em Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas que versículo poderoso! Ele está dizendo que o trono de Deus é o trono da graça. Agora, queridos, quando a gente fala sobre esse versículo, a gente lembra o quê? Da Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Velho Testamento tinha um lugar que era chamado o altar da misericórdia, ou do perdão, que era a tampa da propiciação. Por que se chamava tampa da propiciação? Onde tinha os dois querubins assim. Porque era ali que o sacerdote aspergia o sangue.
Então, o sangue da propiciação fazia com que a graça e a misericórdia de Deus se manifestasse para o povo de Israel. Ora, essa é uma tipificação de Jesus. Jesus derramou o seu sangue e a graça de Deus foi liberada para nós. É por isso que é chamado de o trono da graça. A presença de Deus é a presença da graça, querido. Eu não disse a você que é o assunto mais importante. A graça é a própria presença de Deus, a graça é a própria natureza de Deus. Deus é o Deus da graça. A Bíblia chama de o nosso evangelho de o evangelho da graça. A Bíblia chama o Espírito Santo de o Espírito da graça. E o trono de Deus é o trono da graça. Por isso que a fé opera sobre o patamar da graça, ela opera sobre a tampa do propiciatório, a fé opera sobre o sacrifício de Jesus. É a graça de Deus que se manifesta na sua vida. Mas quando a gente fala somente graça é um favor imerecido, a gente só pensa que Deus é tão bonzinho com a gente. É muito pouco, você não entendeu. Quando falamos graça de Deus, a pessoa pensa, é a bondade de Deus. Não, não é isso só não. A graça é tudo. Você entendeu? Graça não tem só a ver com um coração grato. Graça não tem só a ver com o favor de Deus. Graça tem a ver com o poder de Deus. Graça tem a ver com o Espírito de Deus. Graça tem a ver com a manifestação de Deus na sua vida. Sem a graça, a fé não opera. Como é que diz o versículo lá de Hebreus 11:6, está tão visível e ninguém vê, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que se conecta com Deus, ou seja, aquele que nasceu de novo, aquele que é filho de Deus, creia que Ele existe, isso é óbvio, todo mundo aqui crê, mas também tem outra parte aqui, olha, e que se torna presenteador, ou seja, que se torna o agraciador, ou seja, o que se torna aquele que libera da sua graça. Por isso que a fé opera sobre o amor, porque a única fé que realmente agrada a Deus é a fé que opera sobre o amor. A única fé que realmente opera é a fé de alguém que diz andar em fé e que sabe sobre graça. Porque se não sabe sobre graça, sua fé é fútil. E você confessa, e depois diz, essa coisa não funciona. Porque você não entende sobre graça. Se você entendesse sobre graça, você nunca iria chegar aqui na igreja com a cara de jumento. Vamos adorar a Deus. Maravilhosa, a graça está longe na vida dessa pessoa. Tem até um livro do irmão Rega, coloca aí o livro. Esse livro aqui, 5 impedimentos da graça, que é também um livro muito bom, que se eu fosse você lia, é um livretinho. E ele diz, olha, alguns impedimentos da graça, ele fala assim, leviandade, tem muito na igreja. Negligência, tirando 10, 9 ou 8 está negligente. Inclusive eu, que pensava que o mais importante era aprender só sobre fé, e não aprendi muita coisa sobre graça. Preguiça, vou nem falar. Fofoca, tagarelice. E imitação. Imitação é querer ser como outra pessoa, ou querer operar no dom de outra pessoa, ou querer imitar a pessoa e falar do mesmo jeito. E não se admira que você não vai obter aquilo que você confessa, porque você está impedindo que a graça de Deus flua. Queridos, a graça de Deus pode ser aumentada, a graça de Deus pode vir mais sobre você, mas também você sabia que você pode impedir. A Bíblia fala que nós podemos anular a graça de Deus, a Bíblia fala que nós podemos impedir. Então veja, é muito sério isso. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28, olha o que diz aqui no 12, 28, Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, ou seja, guardemos a graça
pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Sabe por que às vezes falta reverência e falta temor? Porque a pessoa não está retendo a graça. Nós estamos próximo de um ano novo aí, e hoje é dia de Natal. Querido, o dia de Natal representa a maior expressão da graça de Deus. Amém? Na verdade, talvez seja isso que o povo chama aí de espírito natalino. Alguém já ouviu falar espírito natalino? Pelo que eu entendo, o verdadeiro espírito do Natal é o Espírito Santo, o espírito da graça. Então, quando realmente estamos entendendo o que é o dia de Natal, o que representa a expressão da graça de Deus, a vinda de Jesus Cristo, nós realmente vamos amar de verdade, sem falsidade, sem hipocrisia. Deixa eu dizer, se você ama por hipocrisia, ou se passa por ser uma pessoa que você não é, ou você detesta e só aguenta as pessoas, queridos, você não vai usufruir da graça de Deus. Não vai usufruir da graça de Deus. Eu estou sendo sincero com você. Então é melhor deixar esses demônios de papagaio aqui, que fica no seu ombro, bota fora da sua vida, em nome de Jesus. Se você quiser usufruir das bênçãos, dos benefícios, e ter uma fé operante, você precisa pôr fora isso que está impedindo a graça de Deus de fluir a sua vida. Se você estivesse andando na graça, você não ia ficar com cara de tristeza. Amém? É a graça de Deus que te sustenta, querido. É a graça de Deus que te protege. Oh, aleluia! Precisa você entender que graça não é pelo que você faz, não é pelo seu merecimento. Em Romanos 11:6, na versão amplificada, eu vou ler aqui para vocês. Romanos 11:6, pode pôr aí na versão que tiver, e eu vou lendo aqui e você vai acompanhando. Mas se é pela graça, seu favor e graciosidade imerecidos, não está mais condicionado às obras, ou a qualquer coisa que os homens fizeram. De outro modo, a graça não seria mais graça, e ficaria sem significado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o fato de ser sem você merecer, não significa que a graça é uma liberação para você viver em pecado. Por isso que Paulo diz assim, olha só, Tito 2, do 11 ao 6, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Olha o que é que ela faz, olha o que é que a graça faz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no mundo presente de uma forma sensata, justa e piedosa. Ou seja, quem realmente entende graça fica longe de pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, pastor, mas a minha mente fica atordoada. Você quer ficar longe desses pensamentos pecaminosos? Aprenda sobre graça, dependa da graça, beba, coma sobre graça, entenda sobre graça, e você não vai dar lugar para pecado. Vem um santo temor, porque você vê, rapaz, se não fosse pela graça de Deus, acho que eu já tinha sido fulminado. Se fosse na época do Velho Testamento, acho que mais da metade da igreja do Senhor teria sido fulminado já, né? Mas você não consegue usufruir dos benefícios de Deus, e não adianta confessar a palavra e dizer que é isso e que é aquilo outro, se você não considera a graça de Deus. É muito poderoso esse versículo aqui de João 1,16, porque todos nós temos recebido, não é recebemos, estamos recebendo. Diga, eu estou recebendo. Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça traz a ideia de que tem uma graça hoje, amanhã vem mais graça. Entendeu? Depois vem mais graça. Mas, querida, é interessante, a graça vem de uma forma fluídica, diga, fluir. É como um rio de graça, só que se você pode impedir, você está deixando de usufruir dos benefícios da graça. Amém? Mas olha como diz na Bíblia amplificada, diz assim: pois da sua plenitude, a abundância, todos nós recebemos, todos tivemos uma parte, e todos fomos supridos com isso, uma graça após outra, e bênção espiritual sobre bênção espiritual, e favor sobre favor, e dom sobre dom.
Você entendeu? Nós recebemos da graça. Agora, você não acha que é um grande desperdício você receber da graça, receber da graça, receber da graça e não entender da graça? Você é exatamente aquele cara que bota dinheiro num bolso furado, desperdiçando dinheiro. Se você aprender muito sobre fé, você está aprendendo como usar o dinheiro. Mas se você não aprender sobre fé, você deixou o seu bolso descosturado. Vou dizer de novo. Se você aprender sobre fé, você está aprendendo como usar o dinheiro. Mas a graça é o dinheiro. E se você não aprende sobre graça, o seu bolso está furado. E você confessa, vou pagar tanto com esse dinheiro. Quando você bota a mão no bolso, não tem nada. Esse negócio de fé não funciona. Não funciona porque você não retém a graça de Deus. É por isso que eu disse que é mais importante que a graça venha antes do que a fé. Porque de que adianta eu aprender como usar a minha fé se eu não tenho aquilo que a fé vai funcionar? Mas não é por falta de favor de Deus, porque Deus nos dá a graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça para viver em saúde, graça para viver próspero, graça para viver cheio do Espírito Santo, graça para viver alegre, graça para viver suprido. Amém. Meu tempo está acabando, mas querido, eu estou lamentando que tem tanta coisa para falar sobre graça, nós vamos falar depois. Mas eu vou, antes de terminar, mostrar o meu conceito. Então, eu li alguns livros sobre graça, já ouvi tanta coisa sobre graça, mas a maioria das pessoas falam só isso: graça é favor não merecido. Eu já vi alguém dizer que graça é a capacitação de Deus. Mas eu estava em casa meditando, e Deus me deu um conceito geral, uma coisa não simplificada, mas que fala de tudo que é graça. Tá? Eu quero que vocês ponham aí esse slide. Então esse é o conceito que eu entendi sobre graça. Mas isso não quer dizer que eu estou com uma revelação, mas que eu entendi. Graça é o favor de Deus dado gratuitamente, aí até aí está tudo bom. Não por merecimento nosso, mas manifesto no momento certo e oportuno, intervindo e cumprindo promessas feitas na palavra de Deus, para com aqueles que se mantêm em comunhão com Ele. Esse favor é protetor, provedor, capacitador, guiador, curador e salvador. A graça é a própria essência de Deus e seu caráter. A graça é o amor. Você entendeu? Graça é isso aqui. Por isso que eu disse, se você não aprende sobre isso aqui, é vã a sua fé. Você vai para o céu, graças a Deus. Porque pelo menos a fé salvífica, né, como os irmãos dizem, você já tem. Você faz parte do corpo de Cristo. Mas você não vai usufruir dos benefícios. E olha que eu estou falando de coisa que está falando para mim, a repreensão vem sobre mim. Porque hoje queridos, a gente vive uma caminhada de fé, todos nós. Algumas coisas todos nós sofremos porque erramos. Algumas coisas todos nós sofremos porque estamos acertando e o diabo vem contra. Mas eu te digo, tem coisas que nós podemos evitar, não porque estamos em pecado e devemos sair do pecado. Não, não é isso. Ou porque estamos brigados com todo mundo que é um pecado. Não é isso. Mas tem coisas que nós podemos evitar simplesmente tomando conhecimento da palavra de Deus e vivendo segundo essa palavra. E a respeito da graça é isso. Por isso que eu disse que eu sofri, porque se eu tivesse aprendido realmente sobre graça, muitos sofrimentos que eu passei tinham diminuído a importância. Exemplo, quando eu passei anos sendo perseguido e sendo atormentado no ambiente de trabalho que eu trabalhava, eu simplesmente não conseguia entender, porque eu ia logo cedo lá e declarava isso, aquilo outro, no ambiente de trabalho. Pastores da vida da igreja falava da história, eles oravam por mim, o povo orava e nada resolvia, queridos, aquilo. Que coisa terrível. 14 anos, querido, eu passei nesse negócio. Eu não consegui entender. Agora que eu penso, cara, Deus falou comigo audivelmente sobre graça.
E eu, feito um burro, não vi que era isso que importava. Então eu não sei você, mas eu vou aprender cada vez mais sobre graça. Não adianta a gente dizer da boca, eu creio na graça, eu dependo da graça. Aleluia, glória. Você tem que viver. Você pode enganar qualquer um, mas você não engana o seu próprio coração e a Deus. Você pode até enganar você mesmo, mas a Deus não. Deus sabe o quanto de graça você sabe. Deus sabe se você está vivendo na dependência da graça ou não. Deus sabe. Então, se eu fosse você, eu aprenderia mais sobre graça. Eu leria livros sobre graça, eu estudaria os textos da graça, eu oraria sobre isso, porque é isso que eu estou fazendo agora. Deus, eu quero aprender sobre graça. Eu quero ser um ministro da graça, não só de boca, mas alguém que sabe isso, que vive isso. Amém? Porque vamos parar dessa coisa, mas se a pessoa tem um chamado, tem tantos anos de pastor, com certeza é um ministro da graça. E querido, enquanto você não viver a graça na sua plenitude, entender o que é graça sobre graça, você não está vivendo na graça. Graça sobre graça. A Bíblia diz que lá em João capítulo 1, que ele era cheio de graça e de verdade. Cheio de graça, querido. Então a graça é o poder de Deus, curador, protetor, provedor. A graça é o cuidado de Deus, a graça é a natureza de Deus, a graça é o amor. A fé opera em cima desse patamar, querido. A fé opera em cima do patamar da graça. Não é o quanto você berra, o quanto você grita, o quanto você diz. Mas eu creio de todo o coração. Queridos, às vezes a gente diz, eu creio de todo o coração, mas a atitude de não entregar na mão de Deus demonstra que a gente não está confiando na graça dele. Sabe, fé não é gritar, bater pé. Fé é confiar. Entregar na mão de Deus. Nunca vou esquecer desse dia. Tá? A gente não tinha as das meninas, eu e Fabiana. Eu me lembro que eu inventei de tomar muito, o pessoal com aquela história, né? Toma esse que afina as veias. Quem já ouviu falar desse negócio? Afina o sangue, tira gordura. Lá vou eu tomar essa. Sabe o que foi que aconteceu? Baixou o nível de placa, comecei a sangrar. E eu fui espirrar um dia, começou a sair sangue do meu nariz. O problema é que não parava. Aí eu vou para a igreja. Aí, eu quero oração para cura. E o povo impunha a mão sobre mim e tal. E passava um dia, 2 dias, e o negócio 3 dias e sangrando. E eu fiquei impressionado, porque se eu tinha parado de tomar uma porque eu estava sangrando ainda. E eu me lembro que nesse dia, era um domingo, a gente ia para a igreja. E eu espirrava assim, saía sangue. Sabe o que eu fazia todo dia? Cheio de fé, né? Cheio do fogo, cheio do Espírito. Eu declaro em nome de Jesus, para esse sangramento, e tal, e tal, e tal, e tal. E sangue, e sangue. Aí de repente o Espírito do Senhor disse, entregue para mim. Sabe que às vezes a gente está tão cheio de fé, que na verdade não está na fé, porque se estivesse na fé já tinha entregado para Ele. Entendeu? Aí sabe como foi que eu resolvi essa situação? Eu disse, é mesmo. Sabe da coisa, eu posso morrer de uma hemorragia aqui, posso ser o que for, estou nem aí, eu dependo só de Deus, já está na mão dele mesmo. Querido, foi assim, parou na hora. O sobrenatural de Deus, ou seja, a graça de Deus se manifestou quando eu entreguei na mão dele. Sabe que tem coisas que tem confessado, você precisa entregar na mão de Deus. Sabe o que é isso? Graça, entendimento sobre graça. Entendimento que é a graça de Deus que te abençoou já. E é graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Que vai dar tudo certo. A sua família não vai se acabar. Você não vai morrer. Vai dar tudo certo. Essa igreja vai crescer. Nós vamos crescer. Nós vamos ter um rema aqui. Mas sabe por quê? Não é porque a gente está berrando muito, não. É porque nós cremos e crê em cima da graça. Nós cremos na graça de Deus. No favor de Deus sobre essa igreja. No favor de Deus sobre essa obra da fé aqui. No favor de Deus sobre a sua vida. É graça sobre graça, graça sobre graça. Apenas não impeça e não anule a graça de Deus, deixe a graça fluir. A gente às vezes quer botar a mão para fazer as nossas obras, não é por obra, não é por justiça própria, é pela graça de Deus. Mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vai funcionar. Também se eu não fizer, não vai funcionar. Isso é obra, querido, é não confiar na graça de Deus. Entendeu? Então Deus fala comigo, confie,
faça a sua parte e confie, deixa que eu faça a minha. Vou fazer a minha. Graça também não é irresponsabilidade, entendeu? Mas ser responsável não significa que eu vou botar a mão na frente da mão de Deus. A velocidade é de Deus, a obra é de Deus. Devo fazer aquilo que Deus manda eu fazer, mas eu preciso confiar na graça de Deus, e você precisa confiar na graça de Deus. Deus está falando comigo, o ano que vem é um ano de bênção e tal, mas você precisa aprender e fazer o povo da igreja aprender sobre graça. Senão vamos cometer o mesmo erro que muita gente já cometeu. Aprende muito sobre fé, fala muito sobre fé, fala muito sobre a palavra, mas a vida é um sofrimento só. Você precisa confiar que Deus é o Deus da sua família. Você não tem orado? Mas meus filhos não vai nada. O poder de Deus está sobre a sua vida. O poder de Deus é a graça de Deus, querido. Viu aí? Bota o conceito de novo. Presta atenção nisso aqui. Tem detalhes aqui que você talvez não tenha prestado atenção. Olha só, bota aquele conceito. Olha só. A graça é o favor de Deus, não por merecimento. Não é o que você faz, mas dado gratuitamente. Mas olha só que interessante, ele é manifesto no momento certo, não é o momento que você quer. Entendeu? É no momento certo e oportuno. Não é o que o versículo de Hebreus diz: vamos junto ao trono da graça para alcançarmos socorro e na ocasião oportuna. Ou seja, quando Deus diz é agora, vai ser. Não é porque você está querendo o que você está fazendo. Entendeu? No momento certo. E olha só, intervindo e cumprindo as promessas feitas na palavra de Deus para com aqueles que se mantêm em comunhão com Ele. Ou seja, quem anula a graça de Deus, quem impede o fluir da graça de Deus, não tem isso. Entendeu? Embora tenha sido dado graça sobre graça. Esse favor é protetor. Diga, a graça me protege. Diga, a graça protege a minha família. Provedor, diga, a graça me dá provisão. Amém. Capacitador, diga, a graça me capacita. Sabe, eu comecei a ver, cara, eu tinha alguns defeitos, algumas coisas que eu queria melhorar, mas Deus estava falando nesses dias, não confia na minha graça. Mas Senhor, porque se confiasse na minha graça, saberia que há uma capacitação sobrenatural. Isso é mesmo. Parece uma coisa tão tola, mas enquanto não cai no coração, não produz vida, entendeu? Isso vale para você. Eu não tenho capacidade de fazer aquilo. Tem sim, porque se Deus chamou você, você tem capacidade. Agora você precisa confiar na graça. Entendeu? Confie na graça. Capacitador, guiador. A graça de Deus vai te guiar a atitudes e a decisões corretas. Pastor, mas isso não é direção do Espírito. E o que é o Espírito, senão o Espírito da graça? Você entendeu que graça é tudo? E está tudo conectado à graça? Curador. A graça cura. Não só fisicamente, porque isso Jesus conquistou na cruz, mas também intelectualmente, psicologicamente. Sabe, tem pessoas que ficam dentro de uma prisão porque tem demônio atormentando a pessoa, em depressão, em tristeza. Mas quando você confia no que Jesus Cristo fez e confia na sua graça, demônio não perturba mais você. Porque maior é o que está em você. Quem é que está dentro de você? Diga Deus. Diga o Espírito de Deus. Diga o Espírito da graça. E Salvador. Isso aqui está muito claro. A graça é a própria essência de Deus. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Ou seja, graça sobre graça. Ele amou e por causa da sua graça, Ele deu o Filho dele. Para que quem crê, ou seja, a salvação vem pela graça, por intermédio da fé. Deus deu pela graça e você crê, é salvo. Deus deu a cura pela graça, não é porque você é bonzinho. Tem gente que acha que é isso. Tem gente que é presa e não consegue se libertar porque pensa assim, eu não entendo Deus, eu não entendo. Por quê, querido? Fulano
todo errado, todo cheio de negócio, e ele foi lá, orou, e a coisa aconteceu e comigo. Pronto, ficou preso, parou a graça. Porque você fica pensando que é por merecimento. Você entendeu? A graça é a própria essência de Deus e seu caráter. A graça é o amor. Amor e graça é intercambiável, é a mesma coisa. Sem amor, nada funciona, nem a fé. Agora você viu que eu falei no começo que existe graça natural e graça espiritual. Sabe, não é errado ser gentil com as pessoas. Não é errado. Mas existem gentilezas que são dadas visando um proveito próprio, e isso não é de Deus. Mas quando nós somos gentis com as pessoas, porque há graça sobre a nossa vida, aí a graça de Deus flui. Entendeu? Você entendeu? Então nós devemos honrar as autoridades, devemos honrar a liderança, devemos honrar os irmãos, correto, mas isso tem que ser fruto de amor, de graça. Amém? Porque a igreja do Senhor é baseada no evangelho da graça. Amém? Nesse dia de Natal, não se esqueça disso. O importante existe o dia de Natal porque representa uma atitude de graça de Deus. Jesus veio por causa da graça de Deus. Ele te deu vida por causa da graça de Deus. Ele te deu cura por causa da graça de Deus. Ele deu provisão por causa da graça de Deus. Ele te guia por causa da graça de Deus. Ele te deu vida por causa da graça de Deus. Tudo é por causa da graça, não é pelo seu merecimento, ou porque você faz, porque você é bonzinho, ou porque você grita mais sobre fé, ou confessa mais a palavra. Confessar a palavra é importante, querido, mas não se esqueça, fé e confissão está baseado sobre a graça. Vou ler pela última vez o conceito. Diz assim: graça é o favor de Deus, não por merecimento nosso, mas dado gratuitamente, manifesto no momento certo e oportuno, intervindo e cumprindo promessas feitas na palavra de Deus, para com aqueles que se mantêm em comunhão com Ele. Esse favor é protetor, provedor, capacitador, guiador, curador e salvador. A graça é a própria essência de Deus e seu caráter. A graça é o amor. Então, eu queria pedir de vocês, antes, já agora, quando começar o ano, aprende mais sobre graça. Aprende a depender da graça. Você está vivo hoje, aqui respirando, por causa da graça de Deus. Porque a graça é livradora, ela é protetora. Amém. A graça te guia. A graça livra você de problemas. A graça é o próprio amor de Deus em operação. Aprende primeiro sobre graça. Se aprofunda em graça. E você vai ver que quando você orar, a coisa acontece. Mas eu aprendi tanto sobre a palavra de Deus até agora e não funcionou. Preste atenção. Será que você aprendeu bastante sobre graça? Porque estou eu aqui, 30 e tantos anos de crente, e reconhecendo que precisava ter aprendido mais sobre graça. Porque graça não é algo que a gente aprende só com um conceito aqui. A graça precisa ser vivida. Se a gente aprender sobre graça, a gente vai ficar revoltado porque o governo está fazendo algumas coisas. Se a gente aprender sobre graça, a gente vai ficar revoltado porque Cicrano fez alguma coisa. Se você realmente aprende sobre graça, você vai deixar de estar vendo tanta coisa na internet que está perturbando a sua vida. Porque em vez de estar dependendo da graça, você está dependendo de informação do YouTube. Está vendo como você precisa aprender sobre graça? Quando você aprende sobre graça, você vê que tudo isso é inútil, não serve de nada. Não vai te dar um palmo de vida. Pelo contrário, é capaz de tirar o palmo de vida que tu tem. É verdade ou não é? Que vai multiplicar os teus dias aqui nessa terra. Vê aí que no conceito diz, cumprindo promessas dadas na palavra. Não é que está escrito? Que vai cumprir a promessa de longevidade é um conhecimento sobre graça. Sabe que alguém pode saber muito sobre fé e morrer cedo? E não é porque está vivendo pecado, não. A Bíblia diz, Deus disse, eu não mudo e eu não dou a glória minha para nada. A glória de Deus não pode ser dada para conceitos teológicos.
A glória de Deus é manifesta na sua graça. Não ensinar o povo sobre graça pode abreviar a vida, porque está tirando a glória de Deus e botando nos homens. Entendeu? Você entendeu? Porque a graça é tudo. Se eu não ensino sobre graça, eu não estou ensinando sobre Deus, sobre a sua essência. E aí ele não pode ser adorado. A verdadeira adoração só pode ser dada sobre um conceito de graça. Não é cantar. Oh, aleluia. Queridos, quando a gente aprende sobre graça, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você adora, ou você chora, ou você ri. Você entendeu? Você não fica seco. Aleluia. Você não está no nível da graça, você não está conectado com Deus. O nível da graça é o nível do reconhecimento do favor imerecido. O nível da graça é... Quando é que você adora a Deus? Adora pelo que Ele é. É pelo que Ele é? Adora pelo que Deus é? Deus é o Deus da graça. Você só vai conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade se você reconhecer a graça dEle. E reconhecer que sem Ele você não era nada. Isso é graça, é com o entendimento da graça. Não tem nada a ver com coitadinho de mim. Eu estou plenamente consciente que tudo que eu sou é por causa da graça de Deus. E essa consciência deve aumentar dia após dia. Eu tenho que estar consciente que eu vou conseguir muitas coisas. Eu estou falando de mim para você entender. Eu vou conseguir ir longe, não só por causa da minha fé, mas porque eu entendo que a fé opera sobre a graça de Deus, e foi a graça de Deus que me trouxe até aqui, e eu agora entendo que é graça sobre graça, e essa graça vai fazer eu atingir aquilo que Deus projetou para a minha vida. É assim que você tem que crer. E é assim que você vai estar protegido, guardado, e as coisas vão acontecer e você não vai morrer cedo. Entendeu? Farias, deixa eu dizer uma coisa para você, Farias. Você está aqui hoje, eu estou falando hoje mesmo, nesse domingo aqui, porque Deus queria te ensinar sobre isso. Confia na graça dEle de todo o teu coração. Você não morreu até hoje por causa da graça de Deus. Quando a gente fala sobre graça, a gente tem tão pouco entendimento de graça que a gente imagina logo assim, ixi, é porque a gente está vivendo pecado. Não tem nada a ver, querido, uma coisa com a outra. Eu disse, graça não é autorização para pecar. Quando eu digo para Farias que ele está aqui pela graça de Deus, estou dizendo que foi a graça de Deus que protegeu ele, foi a graça de Deus que guardou, e foi a graça de Deus que trouxe ele até hoje aqui. E se você aprender do coração e depender só da graça de Deus, quando você fizer a oração, vai embora todo o problema. Porque não é só pela fé, a fé opera em cima das bases da graça. Deus diz, está feito, eu estou curado e pronto. Eu não vou morrer cedo, não vou morrer daqui a 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos. Eu vou completar os meus dias aqui nessa terra. Isso vale para mim, isso vale para você. Mas é preciso a igreja despertar para a graça. Despertar para a graça, para o favor que Deus deu sobre a sua vida. Aprove a Deus te abençoar, aprove a Deus te guardar, aprove a Deus te salvar, aprove a Deus te curar, aprove a Deus te trazer até hoje aqui, queridos. Não foi em vão, é graça sobre graça. Não foi em vão, Renan. Graça é a graça de Deus que te guardou para você não morrer. Sabia? Sabe aquela música bem conhecida americana? Amazing Grace. Na, na, na. Sabe o autor daquela música? Foi em 1700 e alguma coisa. Ele fez essa música porque ele era um crente desviado. E aí foi viver no mundão. E aí ele era um marujo, um marinheiro, traficando escravos pela Inglaterra. Um dia o navio teve uma tempestade tão violenta lá perto das Ilhas Britânicas, lá na Irlanda, que o navio bateu nas pedras, todo mundo ia morrer. E ele disse, Senhor, se tu me guardar, eu vou te servir. E Deus livrou ele. E depois ele foi aprender teologia, se tornou um pastor.
E nessa música tem um trecho que diz assim: a mesma graça que me salvou é a graça que vai me levar até aquele dia. E é isso que eu termino dizendo isso para você. A mesma graça que te salvou, salvou você de ter morrido nas tempestades da vida, porque você podia ter morrido, como você também. Hein, Berto? No dia lá que os traficantes queriam lhe matar, você acha que foi o que aquilo dali? Ah, não, foi a oração da minha mãe, foi a oração da minha avó. A oração da sua mãe e da sua avó é só uma ferramenta que Deus usou para exercer a graça dele, rapaz. Não é pela obra da tua mãe ou da tua avó, ou de minha, na tua vida, nem pela tua própria obra, é pela graça de Deus. A doce e maravilhosa graça de Deus que operou na sua vida e na vida dele, na vida do Farias e de tantos, eu mesmo. Os pecadores tentaram me envenenar naquela época que eu chorei, foi por isso que Deus disse: a minha graça te basta. Deus estava querendo mostrar para mim: querido, você não morreu por causa da minha graça. Entendeu? Eu não morri quando me envenenaram em 94, a graça de 3 paradas respiratórias, querido, 3, envenenado, foi a graça de Deus, como livrou o autor lá no naufrágio, a graça que tem livrado a vida de cada um, e a gente fica preocupado: por que isso não acontece? Confia na graça de Deus, a mesma graça que te salvou, é a que te vai levar até o dia final. Não somos sozinhos, nem órfãos, nem abandonados. Nós temos um Pai. Deus é o teu Pai. Ele está cheio de graça. Ele tem derramado da sua graça todo dia. Você está aqui nessa noite, hoje, 23 de dezembro de 2023, em Maringá, na Zona 7, nessa igreja, porque Deus marcou mesmo o encontro com você, para te chamar para a graça. Meu filho, minha filha, aprenda: a minha graça te basta, porque o meu poder é estabelecido quando você é fraco na carne. Aí Paulo diz: de maneira que eu vou me alegrar mais quando me persegue, porque quando parece que eu estou fraco, aí é que eu estou cheio do poder de Deus, porque a graça de Deus vem em meu favor. Oh, aleluia! Amazing Grace, que música linda. E o que ele queria dizer é exatamente isso. A graça que me salvou naquele dia é a mesma graça que vai me levar até o último dia. Não eu, como diz Paulo, não eu, mas foi a graça de Deus comigo. Não sou eu, querido, é a graça de Deus. Você acha que eu prego por quê? Porque eu sou muito inteligente? Nada disso, meu. É a graça de Deus. Pessoas diziam assim, quando as meninas nasceram: vocês têm sorte demais, hein? A gente sonha para ter gêmeas. Sorte é a graça de Deus. Para criar elas foi a graça de Deus. Para ter elas hoje aqui com a gente na igreja, não estar no mundo, foi a graça de Deus. Às vezes a gente pensa assim: eu fico dizendo, ou eu ouço o pastor dizer, ou eu digo para mim mesmo: vai dar tudo certo, nós estamos aqui, um projeto grande. E às vezes você pode passar na sua mente: isso são só palavras de efeito para a gente ficar animado. Eu estou falando pelo Espírito, não são palavras de efeito. E não é pela minha glória, nem a sua, nem a placa da igreja, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus nós teremos um rema aqui. Pela graça de Deus esse rema vai abençoar muita gente. Pela graça de Deus essa igreja vai crescer. Pela graça de Deus, mais importante do que tudo isso, você vai crescer. Porque não importa paredes e obras se nós não crescemos. Pela graça de Deus vai dar tudo certo. Faça a sua parte. E Deus não só fez a dele, mas tem um detalhe: Ele continua fazendo. Às vezes a gente tem isso, né? Eu faço a minha parte porque Deus já fez a dele. Deus já deu Jesus. Querido, tem um detalhe aí que você está esquecendo. 2 versículos. Primeiro, esse que eu te falei, é graça sobre graça. Todo dia vem graça, então Deus ainda está fazendo. Segundo versículo, Efésios capítulo 1, versículo 3.
Deus já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com toda sorte de bênçãos espirituais. O verbo grego ali está no presente, está contínuo, significa que Ele fez e continua fazendo. Ele não só abençoou a gente na cruz, mas Ele continua abençoando. Isso sabe o que é? Graça sobre graça, graça sobre graça. As bênçãos do Senhor não só foram feitas na cruz, Ele continua fazendo, Ele continua derramando. Querido, o que é isso que nós estamos tendo aqui? Eu estou consciente que Deus é que está falando por mim, eu estou recebendo dEle e você está recebendo dEle. O que é isso? É graça sobre graça. Nunca fomos abandonados, você nunca foi abandonado. Deus nunca te abandonou. Isto é graça sobre graça. Fecha os teus olhos. Paizinho querido, nós te amamos, nós te louvamos. Pai, Espírito Santo, ajuda cada um de nós a aprendermos mais sobre graça, a vivermos dessa graça, a dependermos dessa graça, Pai. Obrigado porque a tua graça não tem fim, ela tem se renovado, ela tem vindo todos os dias. Pai, eu declaro e confesso aqui sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida, que a tua graça vai cumprir. A mesma graça que tu derramaste para nos salvar é a mesma graça que virá e continuará vindo sobre todas as nossas vidas até o último dia. Pai, nós queremos nessa graça, essa graça fluindo sobre nós. Oh Pai, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos não venha a anular a graça, não venham a cortar o fluir da graça, que cada um dos meus irmãos, muito pelo contrário, aprendam mais sobre graça, dependam mais dessa tua graça, Pai. Oh Senhor Jesus, obrigado por esse ano que finaliza, um ano de graça, mas eu creio, Pai, que na vida dos meus irmãos e na nossa vida, esse próximo ano será um ano de graça sobre graça, graça sobre graça. Oh Paizinho querido, hoje que é o dia de Natal, onde nós lembramos a vida do teu filho Jesus, nós queremos agradecer e ter um coração grato com ações de graças, não só de atos, mas de atitudes, reconhecendo que foi uma atitude de graça infinita tua. Obrigado pelo teu filho Jesus, obrigado porque temos acesso a essa graça infinita e superabundante graça. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Todo mundo aqui não é visitante, já é da igreja. Eu não vou fazer mais nenhum convite, porque eu acredito que a superabundante graça foi liberada sobre a sua vida e vai se manifestar. Tenha uma boa noite de Natal, em nome de Jesus.